Olá, bom dia, graça e paz. Hoje estamos começando a jornada no Novo Testamento. Então tem muitas coisas que nós vamos estar abordando e nós vamos com a leitura devagar, tá certo? Não vamos ter pressa em ler o Novo Testamento, porque eu creio que aqui nós vamos ter muitos insights, né? Então nós vamos ver que o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos foram escritos por uma mesma pessoa, um discípulo gentil, médico chamado Lucas, amém? Então, ele vai fazer parte, né, da força expedicionária e missionária do apóstolo Paulo, e ele vai narrar, a partir do ano 70, o seu evangelho e também a história da igreja. São 2 livros, Lucas e Atos. E nós vamos, dentro do estudo desses 2 livros, compreender um contexto histórico do Novo Testamento, a continuidade e a mudança que houve do velho para o novo, amém? E vamos estar aprendendo a respeito do que aconteceu com a vinda do Messias, com a sua morte vicária, com o seu sepultamento e com a sua ressurreição. E a mudança que houve no plano de Deus, amém? A dispensação que muda da lei para a graça. E eu creio que nós vamos ter muitas respostas. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, para nós termos um início de leitura muito abençoada. Nós vamos ver o Espírito Santo em ação muito aqui em Lucas, nós vamos ver muitas intervenções sobrenaturais de Deus, porque, como vocês sabem, passou-se 400 anos de silêncio, foi o que nós vimos no último vídeo, né? O Império Grego, o Império Romano, as mudanças. E aqui, quando Lucas vem narrando, é o ano 70 aproximadamente depois de Cristo, ainda está debaixo do Império Romano, tá certo? E ele vai trazer exatamente essas mensagens, ele vai trazer essas instruções, amém? Então, nós vamos observar que quando ele vai fazer essa pesquisa, já é aproximadamente 30, 25, 30, 35, não tem como a gente datar precisamente, os fatos terem acontecido, né? De outros fatos já é 60 anos de terem acontecido, como o nascimento de Jesus, como o aparecimento dos anjos, o ministério de João Batista. Então, nós temos que entender que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito, mas essa inspiração não exclui o estudo, né? A investigação, a pesquisa cuidadosa por parte do autor. Aqui no capítulo 1, ele diz assim, versículo 1, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem, a narração dos fatos por entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me bem a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já está informada. Então, Teófilo, um homem de grandes posses, que tinha se tornado cristão através da pregação oral dos apóstolos, né? De alguma forma bancou essa viagem de Lucas, para que ele fosse às terras onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu, onde Jesus morou, a Palestina. Jesus, ele não andou muito. Ele fez uma viagem quando criança para o Egito, né? Depois retornou e ficou ali na Palestina, né? Região da Judéia, Jerusalém, Cafarnaum, né? Aquela região ali. Então, nós vemos que Jesus, o que ele fez, as obras que ele realizou, as pregações que ele deu, ele não escreveu nada. Tudo foram outras pessoas que guardaram as suas palavras. Como era que eles faziam isso? Através da transição oral. Então, era muito importante isso. Era pai, ensinava para filho, eles decoravam, e aquilo era como contos de história. Se você lembra do seu avô contando as histórias da infância dele, do seu bisa, você vai ver como era rica de detalhes. Eles tinham que guardar tudo na memória mesmo, porque muitos deles não escreviam, eram analfabetos, mas eram excelentes contadores de história. Então, é interessante nós observarmos isso e nós aprendermos isso, para que a gente saiba se atuar, para a gente saiba se nos colocar no tempo dentro do texto. Então, aqui tem um escritor que está escrevendo muitos anos depois,
narrando fatos que aconteceram no passado, como se ele estivesse vivenciando aquilo ali. Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Nós vamos ver Lucas se inserindo na história em Atos, quando ele está presente, quando ele diz nós fomos, entendeu? Aqui não. Aqui ele vai narrar para Teófilo, né, para que Teófilo ainda fique mais inteirado. Realmente, o que nos pregaram e o que nos falaram aconteceu. Eu vi testemunhas, eu vi pessoas que foram alcançadas e tudo é real. Você pode ter certeza das coisas que já estás informado. Agora, não é somente mais pelo testemunho interior. Existe o fato e existe a verdade. Então, nós vamos ver aqui as aparições dos anjos, né? Primeiro vai aparecer a Zacarias, falando sobre o nascimento de João Batista, né? Vai falar com Maria. Maria vai ter o canto, o anjo vai aparecer e vai falar também sobre o nascimento de Jesus, o anúncio do Messias, amém? João Batista nasce e Zacarias, ele vai ter um canto. Então, nós já vemos aqui o Evangelho de Lucas cheios de milagres, amém? É anjo aparecendo, é a palavra de Deus se confirmando, sendo estabelecidas as promessas dos profetas do Antigo Testamento. Então, são muitas coisas que nós vamos aprender. Hoje, devido a essa introdução, nós não vamos entrar muito dentro do texto, mas é importante nós entendermos também que o texto é datado, porque Herodes, quando Jesus nasceu, ele nasceu no reino de Herodes, né? Na época do nascimento de Jesus. Esse Herodes aqui é aquele Herodes que reinou durante 37 anos antes de Cristo na Palestina. Portanto, João Batista e Jesus nasceram alguns anos depois de Cristo, né? Então, é importante nós atentarmos isso, porque existiam vários Herodes. Eu vou explicar para vocês isso num outro vídeo, para que a gente possa entender. Assim como tinha vários Césares, amém? Assim como no Império Romano, tinha vários faraós no Império Egípcio, né? Aqui também vão ter vários Herodes, tá certo? Que eram governadores, né? E eles eram chamados assim. Então, a gente vai ver Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Arquelau. Nós vamos ver esses Herodes e nós vamos compreender melhor. Porque, às vezes, a gente está lendo a Bíblia aí, Herodes, a gente pensa que é a mesma pessoa. E não é. E isso dificulta a nossa compreensão. Mas eu creio que Deus vai estar nos abençoando grandemente. Amém? Vamos ver aqui a aparição de Gabriel, né? Nós vamos ver o nome de Jesus, que é o Senhor é salvação, o anjo prediz isso. Amém? E a posição de Jesus como herdeiro do trono de Davi, seu pai. E a eternidade de seu reino o identifica como Messias, porque ele vai morrer pelos nossos pecados, mas vai ressuscitar para a nossa justificação. Amém? E ele foi assunto aos céus, um dia ele voltará e vai estabelecer o seu reino. Amém? Nós vamos viver e vamos reinar com ele aqui durante 1000 anos. E ainda vamos passar a eternidade futura na sua presença, servindo o seu nome e adorando a sua majestade. Espero que você tenha gostado dessa leitura de hoje, né? Leia o texto, amém? Porque Deus vai falar grandemente ao teu coração. Um grande abraço, Deus te abençoe. Hoje nós temos nossa casa de oração e o culto do Espírito Santo a partir das 19h30 na Casa do Oleiro. Você e sua família é bem-vindo. Convide seus amigos e familiares para estar conosco. Em nome de Jesus. Um grande abraço.